em Gênesis capítulo 50. Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao versículo 21. Os irmãos que forem encontrando, vão se colocando de pé, para que eu possa saber, assim que todos encontraram. Eles encontraram, fiquem de pé, por favor. Diz assim a palavra de Deus, Gênesis capítulo 50, versículo 15 ao versículo 21. Vendo os irmãos de José, que seu pai já era morto, disseram: é o caso de José nos perseguir e nos retribuir certamente o mal todo que lhes fizemos. Portanto, mandaram dizer a José: teu pai ordenou antes da sua morte, dizendo: assim direis a José, perdoa, pois, a transgressão de seus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, te rogamos que perdoes a transgressão dos servos do Deus do teu pai. E José chorou enquanto lhe falava. Depois vieram também seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, por teus servos. Respondeu-lhes José: não temais, acaso estou eu em lugar de Deus? Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus os tornou em bem, para fazerem como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. Não temais, pois, eu vos sustentarei, a vós outros e a vossos filhos. Assim os consolou e lhes falou com coração. Vamos orar? Bendito Deus e Pai, graças nós te damos, Senhor, por estarmos na casa do Senhor. Deus amado, obrigado, Pai, pelo privilégio, Deus, que é estar à frente do trabalho, Deus, à frente, ó Deus, desta igreja, Pai, para trazer, ó Deus, o recado do Senhor. Ó Deus amado, por isso eu me peço, Senhor, em nome de Cristo Jesus, ó Pai amado, que eu venha falar, ó Pai, somente, ó Deus, o que há na tua palavra, Deus. Por isso, ó Deus, me capacita e usa-me para a glória do nome do Senhor. Deus amado, no nome de Cristo Jesus, que assim eu oro. Amém. E amém. Podeis acertar, meus queridos. Gostaria mais de trazer para os irmãos nesta noite uma mensagem confortadora. Porque nós devemos falar sobre a providência de Deus, a providência do Senhor. Providência divina ou providência de Deus é um termo teológico que se refere ao poder supremo de Deus, que se refere à supremacia ou à agência de Deus, a agência do Senhor nosso Deus, sobre os eventos na vida do seu povo, sobre o evento da vida das pessoas, seja ela de forma pessoal, de forma particular, ou seja ela de forma coletiva. Ou seja, a providência de Deus é Deus agindo, é Deus tomando conta da história, é Deus direcionando as coisas, é Deus sob o controle de todas as coisas. Quando nós falamos ou quando nós pensamos a respeito de providência de Deus, esse é o pensamento que deve estar na nossa mente, de um Deus que tem tudo sob o domínio, de um Deus que tem tudo sob o controle. E isso é uma mensagem confortadora, porque se eu tenho esta convicção, essa certeza de que Deus está no controle da minha vida, eu terei força, terei esperança diante dos problemas, diante das adversidades, porque o meu Deus está no controle de todas as coisas. Por isso, a mensagem voltada para a providência de Deus é uma mensagem confortadora, é uma mensagem que nos traz conforto, que nos traz esperança. Mas quando nós olhamos alguns acontecimentos bíblicos e talvez até acontecimentos extra-bíblicos, ou seja, na nossa própria vida, nós vamos, numa primeira análise, nós corremos o risco de concluirmos que Deus está ausente
sua glória. O catecismo maior, as confissões de fé, ela falando sobre a providência de Deus, o parágrafo 5 da confissão de fé de Westminster diz assim, declara lá que pela sua muita e sábia providência, segundo a sua infalível presciência e livre e imutável conceito da sua própria vontade, Deus, ou seja, o nosso Senhor, o grande Criador de todas as coisas, Ele controla, Ele guia todas as coisas para o louvor da sua glória, para o louvor da sua sabedoria, do seu poder, da sua justiça, bondade e misericórdia, e Ele sustenta, Ele dirige, Ele governa todas as suas criaturas, todas as suas ações para a sua própria glória. Por isso, quando nós vamos procurar na palavra de Deus qual é o fim específico do homem, nós chegamos à conclusão de que o homem foi criado exclusivamente para a glória de Deus. E Ele direciona as nossas vidas, os atos das nossas vidas, com este fim, de que tudo é para a sua glória. Ainda o catecismo maior se apresenta a providência de Deus. Diz que as obras da providência de Deus são a sua santa e sábia e poderosa maneira de preservar, de governar, de direcionar todas as suas criaturas e todas as suas ações, e que tudo isso aflui para a sua própria glória. Nós fomos criados para a glória do Senhor Deus. O que acontece na minha vida é para a glória de Deus. Seja um acontecimento ao meu conceito, no meu conceito que talvez não seja bom, mas no conceito de Deus, na visão de Deus é o melhor, porque Ele tem sempre o melhor para as nossas vidas. Tudo isso acontece para a glória de Deus. É tudo para a glória do Senhor. Ou seja, na sua providência, Deus ainda atua para o cumprimento dos decretos dele nas nossas vidas. E que tudo isso aflui, que tudo isso converge para a glória de Deus. Por mais que nós não enxerguemos isso nos nossos dias, ou no momento em que estamos enfrentando tais problemas, tais dificuldades, mas quantas vezes nós, ao passarmos por dificuldades, ao passarmos por problemas, lá na frente nós vamos dizer: fazia-se necessário aquilo, era necessário que acontecesse aquilo. O que eu estou querendo dizer, meus queridos, é que Deus é o Senhor de toda a história, é que Deus é o Senhor de todas as coisas, que tudo o que acontece é do seu conhecimento. Não pense você que o que está acontecendo com a sua vida pegou Deus de surpresa, porque Deus sabe todas as coisas. Deus tem conhecimento de todas as coisas, tudo está dentro do seu controle, ou seja, nada, absolutamente nada, foge do controle de Deus. Então a mensagem que tem para nós nessa noite, para você nessa noite, é uma mensagem confortadora, a mensagem de segurança, porque certos, porque convictos de que Deus conduz a nossa vida, de que Deus conduz a nossa história, de que Deus conduz a vida dos meus filhos, que Deus conduz a vida dos meus familiares, do meu próximo. Isso, amados, com certeza me dará força para enfrentar os problemas, para enfrentar as adversidades que, se não estamos enfrentando, poderemos um dia enfrentar, porque é o normal na vida de todo ser humano é passar por problemas. Ou seja, essa certeza, essa convicção: eu estou com problema, mas o meu Deus está comigo, porque Ele tem tudo sob controle. Existe problema na minha família? Meu Deus está tudo sob controle, nada foge do controle de Deus. Estou com problema no relacionamento? O meu Deus está no controle, nada foge do controle de Deus. Estou com problema no trabalho? Deus está no controle. Só que às vezes nós perdemos essa convicção por achar ou por querer que Deus faça as coisas no nosso tempo, na nossa hora, da nossa forma, do nosso jeito. Queremos ditar as regras
e a vida de José no Egito. Parte do texto que nós acabamos de ler. É uma história emocionante em vários aspectos, que mostra que Deus estava presente em todos os momentos da vida dele, e que foi o Senhor quem conduziu a história da vida dele. José, ele teve pelo menos 3 momentos na sua vida. O primeiro momento da vida de José, quando nós podemos dizer que ele foi amado. Quando ele nasceu, ele foi amado pelos seus pais. Amor esse dos pais de José, que fizeram com que os seus irmãos tivessem inveja dele, a ponto de querer tirar-lhe a vida, vendê-lo como escravo. Ou seja, esse é o segundo momento, quando ele é odiado. Ele é amado pelos pais, odiado pelos irmãos, e ele é vendido como escravo. Na casa de Potifar, ele é acusado pela sua esposa, pela esposa de Potifar, de que José teria assediado ela sexualmente, e isso é uma mentira, mas ela diz para Potifar que ele vai parar na prisão de forma injusta, fruto do ódio dos seus irmãos. Daí nós vamos perceber que lá na prisão, quando ele está preso lá, ele, pelo auxílio divino, pelo auxílio de Deus, com o auxílio do Senhor, ele consegue ali interpretar corretamente os sonhos de um copeiro, de um padeiro também. E naquele tempo, Faraó era o título atribuído aos reis com estatutos de deuses do Egito. E esse Faraó, ele fica sabendo dessa interpretação de sonho que José havia dado ao padeiro e ao copeiro lá na prisão. E Faraó tem um sonho. E ele, ao saber disso, ele manda chamar José para que assim interpretasse o seu sonho. E José, novamente, ele vai lá e, novamente, com o auxílio de Deus, ele consegue interpretar os sonhos de Faraó. E aí ele chega no terceiro momento da sua vida, quando ele é exaltado. Ele é colocado como governador do Egito. E ali, como governador do Egito, ele pode fazer com que a promessa que Deus havia feito aos patriarcas de conservar em vida o povo de Deus, uma grande nação, ele consegue, num período de escassez, de fome, alimentar todas as pessoas, todos os seus familiares. Quando os familiares dele, os seus irmãos vêm, chegam diante de José, trazem a sua família, fazendo assim que se cumpra a promessa de Deus feita aos patriarcas, quando Deus diz a Jacó em Gênesis capítulo 46, versículo 3, quando ele diz: eu sou o Deus do teu pai, não temas descer do Egito, porque farei de ti ali uma grande nação. Ou seja, José sendo instrumento de Deus para o cumprimento dos decretos do Senhor. E isso, amados, é providência de Deus. Isso é providência divina. E a palavra de Deus nos diz que José, ele tem fim, a sua vida melhor tem fim aos 110 anos de idade, quando esse já havia visto seus netos até a terceira geração e morre enterrado no Egito. E esta história é linda, que mostra que até essa providência do Senhor, ela nos mostra algumas lições, ela nos fornece algumas lições para as nossas vidas, para que possamos trilhar na caminhada da fé, certos de que Deus é o Senhor das nossas vidas. E a primeira lição, amados, que nós tiramos aqui é que na providência de Deus, ou nos meios estabelecidos por Deus, há caminhos que parecem tortuosos. Existem caminhos que parecem tortuosos, censuráveis, inconvenientes. Existem sim. Nós às vezes não conseguimos entender. Olha comigo aí o versículo 20. Olha aí na sua Bíblia. Olha o verso 20. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém Deus juntou
tornou em bem para fazer como vedes agora, que se conserve em vida muita gente. Mas nesse acontecimento, ao princípio narrado, muito do que aconteceu na vida desse homem parecem ser momentos tortuosos, momentos, atos de injustiças, tais como José ser vendido pelos irmãos, como escravo, levado para uma terra distante, onde ele não conhecia ninguém, colocado em uma prisão de forma injusta. Imagine você, eu não sei se você consegue imaginar isso acontecendo na vida de alguém nos nossos dias. Com certeza essa pessoa ela seria taxada como alguém possuída por espíritos diabólicos nos nossos dias. Não enxergaria a providência de Deus, não enxergaria a ação de Deus direcionando, fazendo com que tudo converja para a sua glória e que aconteça de acordo com os seus decretos. Com toda certeza essas pessoas, se acontecessem nos nossos dias, e como tem acontecido, pessoas são hostilizadas por viver de acordo com a providência de Deus. Mas José havia aprendido algo muito, e muitos dos nossos dias também deveriam aprender, que os caminhos de Deus, que os caminhos do Senhor só são tortuosos na aparência. E José tinha essa visão, ele sabia que Deus estava no controle de tudo e que era necessário passar por aquilo. E por isso no versículo 20 ele vai dizer isso, exatamente isso. Olha só, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus fez com que isso se tornasse bem para conservar muitos com vida. A providência de Deus nos meios estabelecidos por Deus, há caminhos que parecem ser tortuosos. Quando nós olhamos para a vida de Jesus Cristo, quando nós olhamos para Jesus, para a história da vida de Cristo, nós percebemos que desde o seu nascimento ele foi rejeitado. Nós vamos ver que desde o princípio ele foi rejeitado, assim como o profeta Isaías relata lá no capítulo 53, ele viveu de modo humilde, ele passou por momentos de aflição, de sofrimento, de dor, de intenso desprezo, até chegar à morte, a morte de cruz. Olhando assim, parece ser um ato, uma trajetória repleta do abandono de Deus, aonde na hora da sua morte o próprio Jesus, ele deixa transparecer isso quando ele diz Eli, lama sabachthani, que quer dizer Deus meu, por que me desamparaste? Mas foi por meio dessa caminhada sofrida, mas foi por meio dessa trajetória angustiante que Jesus satisfez a vontade de Deus, que Jesus satisfez a vontade do Pai, para cumprir os decretos eternos de Deus, para se completar de forma plena o projeto divino para a redenção do ser humano, para a redenção do homem. É impossível, meu querido irmão, viver nesta vida sem passar por problemas, sem passar por momentos difíceis. É impossível. E o próprio Jesus nos advertiu na sua palavra, quando ele diz lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, ele nos fala: no mundo tereis aflições. Ou seja, ele nos informa. Jesus, ele nos adverte em sua palavra: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Quando, amado, se estuda a vida de alguns personagens bíblicos ou de algumas pessoas que marcaram a história, como os pré-reformadores, os reformadores, nós vamos perceber o quanto essas pessoas sofreram, alguns pagando com a sua própria vida. Isso tudo aconteceu
Mas é aparentemente. E a própria palavra de Deus, ela nos conforta quando diz lá em Romanos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28, ele diz: e sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo, amado, que nós não conseguimos enxergar esse bom, esse bem, esse melhor, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se nós não vivemos esse bem aqui, uma coisa eu tenho certeza, porque eu irei viver com o Senhor lá nos céus. Amém? Nós iremos viver com o Senhor no céu. Mesmo que eu não viva isso aqui, a minha esperança, o que me conforta, é que todas as coisas cooperam para o meu bem. Mesmo o sofrimento, porque no sofrimento nós aprendemos também, no sofrimento nós nos fortalecemos, no sofrimento nós nos amadurecemos. E o que me conforta é saber que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E se não acontecer aqui, vai acontecer na glória, porque Cristo pagou o preço para que isso acontecesse. Então a primeira lição que nós aprendemos aqui é esta, amados. Aparentemente, a providência de Deus nos meios estabelecidos por Deus, aparentemente, eles são... aparentemente parecem ser orgulhosos, mas não são. Outra coisa que nós aprendemos sobre a providência do Senhor é que na providência de Deus há auxílio, amados, no enfrentamento das adversidades, dos problemas. Há auxílio do Senhor. Novamente no versículo 20, olha aí na sua Bíblia. Vós, na verdade, intentaste o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bênção. Amados, José aqui não ficou olhando para a injustiça recebida dos parentes, José não ficou olhando para a injustiça recebida dos estranhos, ele não ficou pensando nisso, ele não focalizou nisso, mas ele foi passando pelos obstáculos com disciplina, prudência, trabalho e principalmente comunhão com Deus, comunhão com o Senhor, comunhão com Deus. Ele, em momento algum, ele se revoltou com os meios, com os caminhos da providência divina, porque ele tinha esta convicção de que Deus estava guiando, ele tinha essa certeza que Deus estava direcionando, que Deus estava guiando todas as coisas, que Deus estava no controle. Os próprios irmãos de José imaginaram que pudessem agir de forma vingativa, ou de modo vingativo, mas o texto nos mostra que ele age de forma pacífica, perdoadora, porque ele sabia e tinha essa certeza. Se ele não tivesse essa convicção de que Deus estava no controle, com certeza ele agiria como muitos de nós talvez agiria diante de tal situação, de forma vingativa. Mas se nós tivermos a certeza, a convicção de que na providência de Deus o Senhor está no controle de todas as coisas e que Ele está ao nosso lado, com certeza, amados, nós agiremos de forma que glorifique e que exalte o nome do Senhor. Se nós perdermos essa convicção de que Deus está no controle, a primeira coisa que iremos fazer é murmurar contra Deus, murmurar contra tudo, murmurar contra todos. Nós precisamos disso, nós precisamos confiar que o nosso Deus é o Deus que nos assiste nos momentos bons, nos momentos maus de nossa vida e que intervém, e que ajuda, que nos socorre no momento certo, no tempo dele. Existe um ditado dito popular, diz que Deus falha, mas não tarda. Quem já ouviu esse dito popular? Isso é uma mentira. Deus não tarda.
e nem falha. Deus faz no tempo certo. Deus faz na hora certa. Deus age na hora certa, da forma certa. É que às vezes nós não sabemos entender, ou nós não queremos entender isso. Deus não para, Deus não falha, Deus faz no tempo certo, Deus faz na hora certa e faz da forma certa. Quando você tem certeza, amados, de que Deus está conduzindo tudo, aí é que surge força, aí é que surge esperança para enfrentar os momentos adversos da vida. Deus está ao nosso lado. Louvado, exaltado, glorificado seja o nome do Senhor. Ele tem cuidado de mim, Ele tem cuidado de você, Ele tem confortado você, Ele tem dado força para você, Ele tem dado vida para você, Ele tem te acompanhado nos momentos difíceis. Por isso, glorificado e exaltado seja o nome dEle. Ele é o nosso auxílio. Salmo capítulo 33, versículo 20 diz que Ele é o nosso auxílio, Ele é o nosso escudo. Salmo 146, versículo 5 diz que bem-aventurado, ou seja, bem-sucedido é aquele que tem o Deus de Jacó como seu auxílio. Esse é o nosso Deus, aquele Deus que está pronto a nos auxiliar, mesmo que nós não enxerguemos e achemos que o auxílio de Deus é somente na forma de agir, de reverter tal situação. Mas quando nós temos força diante do problema, é Deus agindo nas nossas vidas, e por nós mesmos nós não temos força para nada, para enfrentar nada, mas Deus Ele nos capacita, Deus Ele nos dá força. Na providência de Deus há auxílio. Deus não é um Deus que fala: olha só, eu vou usar você e não estou nem aí para você. Você vai servir para o cumprimento dos meus decretos e você que faça tudo sozinho. Não é dessa forma que Deus age. Deus, amados, Ele nos usa para a sua glória, para o seu louvor, e Ele está ao nosso lado. Ele é aquele que nos auxilia. Outra coisa, amados, sobre a providência de Deus que nós aprendemos é que na providência de Deus os propósitos sempre são benéficos. O fim é benéfico. Tudo o que aconteceu com José tornou algo positivo. Tudo o que aconteceu com a vida dele se tornou algo positivo para a sua vida futura. As experiências por ele vivido ali naquelas viagens se tornou algo positivo. Na prisão, na casa de Potifar, na prisão, tudo isso se tornou algo positivo para a sua vida. Essas experiências vividas por ele serviu para o seu amadurecimento espiritual, para o seu aperfeiçoamento espiritual, moral, profissional. Ele chega ali no Egito com uma circunstância de humilhação, de escravidão, mas Deus providencia a ele um momento de exaltação quando ele se torna governador do Egito. E é o que eu disse, amados. Vale a pena lembrar o texto do apóstolo Paulo aos Romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam Deus. Nesta vida, amados, nós estamos sempre preparados para viver uma vida melhor diante do Senhor, sem defeitos, sem pecados. Aqui nós passaremos por lutas, sim, mas essa certeza ela não pode sair da nossa mente, do nosso coração, de que Deus está conosco, de que Ele é o Senhor da nossa vida. José disse para os seus irmãos: ó, vós bem tentaste o mal contra mim, porém Deus intentou para o bem, para fazer como se vê nesses dias, que se preserve muita gente em vida ou com vida. Essa ideia, mais do reconhecimento da providência, do controle de Deus, é que fez com que José se permanecesse forte, confortável diante das adversidades. Essa ideia do reconhecimento do controle de Deus, de que na providência de Deus, na providência divina, os propósitos sempre são benéficos, é que faz com que José, ao encontrar-se com seus irmãos, age de forma perdoadora. Lá no capítulo 45, versículo 5, José, diante dos seus irmãos, ele vai dizer também: agora, pois, não
adversários. Ou seja, vocês não precisam ficar tristes, nem pesem os vossos olhos por me haveres vendido, ou por ter vendido como escravo, porque para a conservação da vida Deus me enviou na frente. Ou seja, Deus me mandou na frente para cumprir os seus decretos. O que eu aprendo com isso, amado? O que nós aprendemos com isso? De que o nosso Deus é o Deus que conduz a história, é o Deus que tem controle sobre todas as coisas, que nada foge do controle dele, e que o fim vai ser benéfico, o fim sempre será benéfico. José estava dizendo: fiquem tranquilos, meus irmãos, podem ficar tranquilos, eu só cumpri o propósito de Deus, eu só fiz com que os planos, os projetos de Deus fossem cumpridos, eu vim na frente para conservar a vida de vocês. É isso que José estava dizendo para os irmãos deles, ou seja, isso é a providência de Deus, eu só fiz de acordo com os decretos de Deus, eu só cumpri os decretos do Senhor, isso é providência do Senhor, amados. Isso é maturidade espiritual. Que o sofrimento, que os momentos difíceis fez com que José tivesse essa maturidade. Às vezes nós esquecemos que Deus é o Deus que dirige todas as coisas das nossas vidas. E quando isso acontece, nós nos desesperamos diante das situações. Quando nós perdemos essa convicção de que o nosso Deus tem tudo sob controle, nós estamos propícios a pensar, às vezes, a cometer este erro por causa do pecado que ainda há em nós, a esquecer de que Deus tem tudo sob controle. Nos momentos difíceis de nos desesperar. Mas aprenda uma coisa nesta noite, meu querido irmão. Meu desejo é que você saia daqui nesta noite com a convicção, com a certeza de que tudo está sob controle de Deus. De que nada, absolutamente nada, acontece se não for da vontade de Deus. Nada, absolutamente nada, acontece se não for pelo decreto de Deus, se não for para o cumprimento dos propósitos de Deus. Nada, absolutamente nada acontece. E tenha certeza, as lutas existem, irão existir. Mas com essa convicção da providência de Deus, nós enfrentaremos os problemas. E a nossa esperança, e nós seremos confortados, nós teremos esperança, porque nós sabemos que na providência de Deus os fins são benéficos. E se não for nesta vida, será na vida eterna. Mas nós vivemos nesta vida e o bem tem que ser para esta vida. O apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 15, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, ele diz que se a nossa vida se limitar somente a esse tempo, nós somos os mais felizes de todos os homens. Deus está no controle da minha e da sua vida. Tenho certeza disso. É a palavra de Deus que nos afirma. Deus está no controle. Jó, depois de passar todos aqueles sofrimentos que todos nós conhecemos da história dele, ele diz: não sei que nada pode frustrar os planos de Deus, os propósitos de Deus, porque o nosso Deus é o Deus que tem tudo sob controle. Aquele que criou todas as coisas e não nos deixou jogados pelo mundo, mas Ele tem tudo sob controle e que Ele nos auxilia. Então, o grande desafio, amados, aqui apresentado é de confiar na nossa vida, de confiar no nosso futuro, de confiar no nosso presente, sem viver de modo desesperado, sem viver de modo ansioso, mas com a certeza de que o Deus soberano, de que o Deus grandioso, que o Deus providente está no controle de todas as coisas. Amém?